Olá, estamos no ar mais uma vez com o nosso grande colega, companheiro de luta, Eduardo Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Brasília, e nós vamos falar sobre a Comissão da Verdade do Sindicato dos Bancários. Eduardo, muito bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez, ao vivo aqui na tela da TV Comunitária. Obrigado, estamos sempre à disposição e é um prazer a gente estar aqui para discutir esses assuntos importantes que nem sempre fazem parte do dia a dia da categoria. Né? E também da Big Media não vai entrevistar você sobre Comissão da Verdade. Na TV Comunitária nós vamos bater um bom papo, né? Com certeza a mídia não tem medo de falar sobre verdade, né? Então acho que... A verdade assusta. Assusta e nos liberta, né? Então acho que... E para nós aqui não, a TV Comunitária, a verdade para nós é interessante. Perfeito. Aí é um trabalho que a gente tem 2 anos, né? Quase 2 anos, mas que veio... hoje a gente está preparando o encerramento com a apresentação de um relatório. E nós vamos estar lá gravando esse relatório, né? Aliás, o relatório não. A gente vai estar conversando aqui hoje sobre esse relatório da Comissão da Verdade, mas fazendo uma historiazinha, né, da Comissão Nacional da Verdade. Surgiu em 2011, primeiro decreto do presidente Lula, começou a trabalhar em 2012. Então, se tem 2 anos a Comissão da Verdade aqui do Distrito Federal, relacionada a essa Comissão da Verdade do Brasil, né, em nível nacional, os sindicatos bancários assim foi bem esperto, né, muito rápido no gatilho e montar a sua comissão também, né? A gente estava envolvido ali no final de 2012 ainda com eleições do sindicato. Depois que nós tomamos posse, aí a gente começou a identificar alguns problemas que a gente via dos nossos companheiros bancários estudando a história do nosso sindicato, foi fundado em 60, a gente viu que muitos foram perseguidos, foram inclusive demitidos pelos bancos, e a gente achou por bem também fazer a comissão, na verdade, dos bancários de Brasília. Nós identificamos, pelo companheiro Gilney, né, que foram mais de 330 bancários que tiveram suas vidas, sofreram alguma agressão e até morte pela ditadura militar. Esse 330 é nível nacional. Nacional. E Brasília tem algum caso, por exemplo, porque a Comissão Nacional da Verdade, com reflexo na Comissão da Verdade dos Sindicatos Bancários, ela tinha por objetivo ver a estrutura do Estado, as graves violações dos direitos humanos, métodos e práticas, né, de violações desses direitos, execução sumária, arbitrária, extrajudicial, violações dos trabalhadores no seu local de emprego, entre camponeses, igrejas cristãs, povos indígenas, universidade, homossexualidade. Quer dizer, é um trabalho muito amplo, muito, muito legal, inclusive de desaparecimento, né? O caso mais de assassinato e desaparecimento. O caso mais emblemático é de Aloysio Palhano, que foi um dos fundadores da Confederação dos Bancários final dos anos 50, né, início dos anos 60, que já aprimorava a organização dos bancários. Os bancários, no início dos anos 1900, era uma categoria pequena, né, relativamente pequena, mas muito bem organizada e já pensava nas estruturas ali de leis, né, então... os ferroviários eram os mais organizados. E nos anos 50, 60, então, os bancários começaram a estruturar verticalmente para poder ter essa condução nacional. Então, é a história nossa ali. O Aloysio Palhano é um dos importantes e ele era dirigente sindical do Rio de Janeiro e ele foi cassado o mandato sindical, ele foi primeiro para o México, depois ele foi para Cuba. Quando ele retornou ao Brasil, poucos meses depois ele foi preso e em menos de um mês, pelos relatórios da Comissão da Verdade que a gente identificou, ele foi torturado e morto, né, em maio de 79 e nunca apareceu o corpo. Né? Mas ele foi preso onde? Em Brasília ou não? Não, foi fora de São Brasília. Paulo, se não me engano. Mas... E tem algum caso em Brasília, assim, mais grave de Brasília nós tínhamos... desaparecimento? Não, nós tivemos muitas prisões e torturas. Isso nós identificamos.
O Banco do Brasil demitiu várias pessoas, especialmente no caso aqui o ex-presidente, né, o Adelino Cassis. Então ele foi demitido pelo Banco do Brasil, além do Alvimar, que foi o fundador da Associação dos Bancários, que se tornou automaticamente sindicato. Então, esses dois, a gente identificou mais uns 6, lá no início da ditadura, em 64. Então eles já foram caçados enquanto dirigentes sindicais, colocados interventores no sindicato e, diante de determinada perseguição, os bancos já demitiram. Então tiveram o Gilney Viana, por exemplo, que é um dos que sempre contribuiu com o nosso processo, ele só teve o reconhecimento para a anistia do emprego dele depois da Comissão da Verdade Nacional. Porque a anistia de 79 ela só foi para os militares, né? Então, os torturadores. Só para os torturadores. No Brasil, o Brasil foi o último a acabar com a ditadura, mas só anistiou Mas os a Comissão da torturadores. Verdade em Brasília questiona, ou nesse relatório tem algum parágrafo, alguma coisa assim que questiona, eu não tive tempo de ler, né? Vocês vão lançar hoje ainda, né? Então é um documento tá fresco quente, ainda. na nossa mão está quente, né? Como a gente diz. Se questiona essa questão de anistiar, de rever essa anistia aos torturadores e assassinos da ditadura. Sim, a gente incorpora as 29 recomendações da Comissão da Verdade Nacional. Entre elas fala sobre essa questão dos militares, acabar com as juntas militares estaduais, acabar com a possibilidade de civis serem julgados pela justiça militar, desmilitarização da polícia militar, fim do extermínio dos jovens, que tem alguma, eu vou ter que lembrar aqui, mas são duas situações que a gente fala de prisões, né, da questão das prisões, das torturas. Então a gente incorpora essas recomendações porque até hoje a gente vê a tortura. E já não está pelos militares federais, mas pelas polícias militares que prendem, que acabam matando jovens e outros, mas a maioria jovens, porque eles têm lá uma prerrogativa ainda disso. Então a gente precisa rever essa legislação. E em contraponto a gente vê no Congresso outras pautas, né, que é a redução da maioridade penal, colocar armas... Esse resquício, né? Colocar armas na mão de todo mundo, então... Eu hoje fazendo uma pesquisa no Google, né, Eduardo, nós estamos conversando com o Eduardo Araújo, presidente dos sindicatos bancários do Distrito Federal, e sobre a Comissão da Verdade dos Bancários do DF. Eu vi um vídeo seu, dos bancários, uma entrevista sua, que eu achei muito interessante e para mim um aprendizado, porque eu não sabia, né, que havia essa comissão e por acaso fiquei surpreso. Um amigo meu de adolescência aqui de Brasília está na comissão, se não me engano é o presidente lá no Rio, é uma comissão da OAB, que é a Comissão da Verdade sobre a escravidão no Brasil, né? Exato. Quer dizer, mesmo um assunto que é tabu no Brasil, no país, o movimento social, o movimento sindical tem encontrado criatividade e formas para manter esses temas relevantes para o trabalhador, né? Para o povo brasileiro, na pauta. Eu faço parte da comissão, convidado pelo Humberto Adame, colega do Banco do Brasil. Eu estava lembrando o nome dele, Humberto Adame, meu amigo. E ele é do Instituto Iara e é vice-presidente na OAB e trata dessas questões da escravidão negra. Ele é bancário e advogado, então. Aposentado agora do Banco do Brasil, não parece, né? Mas a gente discutiu, a gente está fazendo um trabalho com os quilombolas também. E a gente está buscando, assim como teve a Comissão da Verdade sobre a ditadura, né, a gente quer também sobre a escravidão, que foi um dos casos que é muito maior do que a questão da Alemanha, muito né, importante. E dos judeus. E aí, a comunidade negra... Extermínio do negro é muito maior do que extermínio judeu. Né? E hoje, até hoje, eles sofrem com isso. Então a gente precisa ter essa possibilidade de conhecer a verdade sobre a escravidão e não só como pessoas que serviam lá como se quisessem ser escravos, né? Então a gente fala assim, não existe escravos, existem escravizados, porque as pessoas são forçadas àquele tipo de situação. Segundo a APED, que é a Pesquisa de Emprego e Desemprego de abril, divulgada pela Secretaria do Trabalho agora, dia 27, pela Dalgisa, né, que faz um bom trabalho, economista coordenador do GESE,
Você pega essa pesquisa, dos 214 mil desempregados em Brasília, 75% são pardos e negros. Isso é resquício dessa escravidão. Dessa escravidão. E a gente precisa, por enquanto está só na OAB, né? A OAB Federal lançou a ideia, o parâmetro inicial, fruto do trabalho do Humberto Adame, e agora as OABs regionais estão fazendo também, já participam da nacional, estão abrindo já nas subseções da OAB, ou seja, nas regionais, e a gente enviou um pedido para a presidenta Dilma para criar a nacional. A gente sabe que as nacionais, elas têm poucas pessoas e poucos recursos. Então são importantes os trabalhos de base das entidades do movimento negro ou de outras entidades sociais que trabalham com essa temática para subsidiar o relatório da Comissão Nacional. Assim como foi na Comissão Nacional da Verdade, da ditadura, há também, ela não conseguia fazer tudo, então as entidades que acabavam municiando. E outros sindicatos estão seguindo essa linha dos bancários, né? Estão também com suas comissões da verdade. Aqui tem os professores, que eu sei. Professores, jornalistas. Né? Então há uma série de iniciativas que são louváveis porque a gente acaba tendo um contato mais próximo da família, se a pessoa já faleceu, ou consegue documentos ali com mais confiança. Então esse processo de investigação e do relatório ele é importante para a gente dar a memória adequada, a memória verdadeira daqueles fatos e a gente valorizar os companheiros que estavam perdidos, né? O Adelino Cassis eu conheci muito bem, né? Presta aqui as minhas reverências aí ao espírito Adelino Cassis, que era de luta demais, né? E já bastante idoso, ainda continuava ali na luta no CONIC todos os dias à frente da Associação dos Aposentados. Sim. É uma figura, que ele é um monstro histórico de luta no Distrito Federal, né? Dentro da Comissão da Verdade, nós lançamos um documentário que depois a gente vai disponibilizar para passar aqui Vamos passar na TV. Na TV, que é 1º de outubro dos anos 80, de 81. Então, esse documentário, o Adelino estava lá presente, né? Mesmo não tendo o mandato no sindicato, ou ainda não sendo reconhecido como que ele foi prejudicado pela ditadura, ele estava lá na manifestação, tinha vindo o Lula, era a luta contra a carestia, né? A gente acha que tem inflação agora, não lembra dos anos passados, né? E durante a ditadura também teve muito problema com inflação e com o poder de compra das pessoas. Então essa movimentação lá é um documentário muito, muito bonito, muito importante, que a gente incorporou no processo aí da nossa Comissão da Verdade. Lembrar do Adelino Cassis é sempre bom, ainda mais nesse canal de luta aqui, né? Que aqui a gente passa e mostra os lutadores sociais brasileiros. Bem, eu vou, se me permite rapidinho, ler os nomes aqui e prestar homenagem aos membros da comissão, né, da Comissão da Verdade e Sindicatos Bancários, que é o Padão, Antônio de Pádua, o Dário Azevedo Nogueira, Dulcineia Ramos Cassis, essa é filha do Cassis. Eduardo Araújo de Souza, que é você, Ivan Andrade Coura, em memória. Ele faleceu no final do ano passado. Né? E na luta, ele tem a cara do Bautista Vidal, esse é bom de luta também. José Francisco Barbosa Oliveira, Maria Cristina de Souza Fonseca. Essa é filha do Alvimar. Que foi tá aqui, filha do companheiro Alvimar. Maria do Carmo de Souza Fonseca, Naí Heloísa Bicalho de Souza. É a professora Naí, da UNB. Né? Renato da Silva Alves. E Vandei Souza Severo, nossas homenagens aí aos colegas companheiros bancários que fizeram parte dessa comissão da Verdade dos Sindicatos Bancários, que é fundamental e muito importante. Agora, nós temos um caso escandaloso aqui, né, Eduardo, em Brasília, mas assim, a não ser que tenha uma Comissão da Verdade da ONB, que deve ter também. Sim, foi encerrado recentemente. Vou procurar saber mais, porque tem o Onestino Guimarães, né? Sim, que era o líder estudantil. Que foi... Eles apresentaram o relatório há um mês atrás, no máximo 2 meses. O pessoal da nossa comissão executiva estava presente nessa entrega do relatório. E como eu farei e faço agora na Comissão da Verdade, a gente vai pedir desculpas, né, para as famílias, para os companheiros que foram prejudicados pela ditadura. Não somos responsáveis, mas estamos num cargo que temos a obrigação de pedir desculpa pelo que aconteceu e que o sindicato não teve força para protegê-los, né? O sindicato também na época estava
na ilegalidade ou na mão de pelego, né? Eles eram de interventores, né? Interventores, vinculados à ditadura, né? Vixe, até esqueci de interventores. Eram os interventores. E não podiam ser, eram selecionados com ficha totalmente limpa para os padrões da ditadura. E depois vai ser bom pegar o trabalho dessas comissões da verdade, por exemplo, a gente sabe de histórias aí escabrosas, né? Por exemplo, eu sei que a Maninha, que era casada com a Hélio Doyle na época, perdeu filho grávida na prisão, né? Na cadeia. O Ernestino Guimarães, que até hoje ninguém nunca achou o corpo dele, não sabe quem jogou, quem matou. Quer dizer, provoca um problema sério na família, que o irmão já morreu de desgosto, a mãe não tirava nem os óculos, tanto a avó dele, né, a mãe dele, aliás, de tanto que ela chorava, né, usava óculos escuros direto. Quer dizer, esse é problema sério nas famílias. A repercussão não é apenas financeira quando a pessoa perde o emprego, mas quando ela está presa e a família não sabe nem onde está, mesmo quem passou só por torturas, desculpe o só, mas que não foi desaparecido. Então a gente vê uma desestruturação psicológica das pessoas. Então elas acabam sofrendo muito e isso é incalculável, né? A gente não dá para perceber, mas nós investigamos como isso realmente repercute nos filhos e depois nos netos, né, sobre essa situação. E a gente tem que considerar que algumas pessoas ainda pedem a volta da intervenção dos militares, né? Não sabem exatamente... A volta da ditadura, né? Imagino que era isso. E a nossa ditadura não foi assim, se a gente julgar, comparar, né? Que a gente sempre é obrigado a fazer análise comparativa com a Argentina, Chile, a nossa não foi branda, como diz a Folha de São Paulo, mas foi uma ditadura ferrenha. Mas a da Argentina e do Chile foram bem piores, né? E até eles tomaram atitudes um pouco mais drásticas com os torturadores e com os generais, coisa que não aconteceu aqui. Talvez essa transição ou até o estilo pacífico do brasileiro não tenha forçado um pouco mais essa condição aí. Então quer dizer que você tem hoje uma solenidade, né? Hoje nós estamos no ar, estou falando hoje, é bom situar, 30 de maio, para quem ouvir depois, porque nós vamos estar reprisando esse programa várias vezes, mas nós vamos estar gravando nos bancários, não o lançamento desse documento, mas uma homenagem depois que tem a ver com o documento final da Comissão da Verdade dos Sindicatos Bancários, que é o Sarau, Poesias do Cárcere, né? Poesias do Cárcere, quer dizer, nós vamos estar gravando esse Poesias do Cárcere, vamos estar passando aqui um serviço da TV comunitária prestado em conjunto com os sindicatos bancários, que faz tudo, e a gente vai lá, filma e mostra, dá essa visibilidade necessária ao que o movimento sindical faz aqui no canal de televisão, que é comprometido com o movimento social e sindical, né? Então nós vamos estar fazendo esse trabalho e na sua opinião, assim, o que Brasília pode se tornar melhor, né, a partir da divulgação de um documento como esse, passar isso para as universidades, para os movimentos sociais, para os secretários de Estado do DF, para os administradores de cidades satélites, servir de biblioteca, né, para estudante. Tem uma farta documentação que não faz parte do relatório sintético, mas são em torno de 11 entrevistas longas, né, que trazem detalhes da vida das pessoas, de como elas estavam sofrendo, ou como foi a intervenção na vida dos trabalhadores. Temos 22 filmes disponíveis também, documentários sobre esse processo. Vamos ainda lançar uma revista Extratos Especial, contando com artigos, com fotos, com algumas situações. Então a gente vai repercutir e temos ainda a necessidade de que apareçam novos documentos, né? Porque a gente nunca vai encerrar esse processo. Mas já é um farta documentação para pesquisa e que as novas gerações e as futuras gerações não tenham conhecimento desse documento, para que não falem besteira e reconheçam
de fato, os heróis ali da resistência. Inclusive, quem pede, né, a intervenção militar, pede a volta da ditadura militar, poderia primeiro analisar esses documentos, né? Perfeito, porque não Esse é que eu mais preciso, aliás. Exatamente. Né? Então está disponível para a sociedade de Brasília o resultado da nossa Comissão da Verdade. E a gente vai estar à disposição também para juntar novos documentos aí. Quer dizer que o documento todo é um calhamaço, né? Bastante. Tem vários vídeos, várias horas de entrevista, fora fotos, né? Vamos criar aqui na TV então, né, nos horários nossos aí de parceria, um momento Comissão da Verdade Sindicatos Bancários, né? Joia. Tá passando esses documentos e trazendo gente que deu os depoimentos para vocês e conversando um pouco também, colocando esse trabalho Comissão da Verdade na TV. Perfeito, ótimo. Assim, ano passado foram a questão dos 50 anos, né, dos 64 a 2014, né? E a gente teve um documento que foi lançado pelo Fórum, tem a CUT, tem vários sindicatos aqui em Brasília, faz parte desse documento também. As 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade, né, que condensou várias outras pesquisas. E, assim, a documentação é muito grande, realmente é importante ter esse espaço para a gente estar contribuindo aí com o conhecimento histórico, né, da população. E esse espaço sindicatos bancários é grande, né? São 15, 20 lugares, mas assim, já está cheio esse lugar, esse show poético hoje, né? Nós fizemos uma proposta de um trabalho, anunciamos bastante antecipadamente e fizemos reservas, né? Então tinha 100 pessoas na fila da reserva. Se der mais, a gente propõe aí fazer uma nova edição do Sarau. Mas quem não se aveste, como se diz. Veja aqui na TV comunitária, nós vamos estar passando. Vai estar disponível. Esse é um documento que... nós vamos estar gravando hoje também. O evento cultural não pode ser apropriado apenas por 500 pessoas, né? Tem que estar disponível para todos os que assistem à TV comunitária. Parabéns por esse trabalho belo, Sindicatos Bancários, um trabalho de luta bastante comprometido com o povo brasileiro, com os rumos, com o passado, com o futuro, com o presente, fazendo essa conjuntura toda, essa miscelânea dessa importante etapa da vida nacional, rumo a cada vez mais democracia, né? É importante que a gente fala assim, tem um governo democrático, então ele permite pelo menos as manifestações e que a gente vá para a luta. Então, como hoje houve uma manifestação nacional também e capitaneada pela CUT, né, a gente fazendo aí um movimento contra as movimentações do Congresso Nacional com relação à terceirização, que nós chamamos de precarização ou de uma nova escravidão, e também contra as medidas provisórias de ajuste fiscal que atingem os trabalhadores, né? Então, a falta de diálogo, não adianta ter só democracia, é importante ter o diálogo, e a gente precisa ter um diálogo com o Congresso e com esse governo que está aí. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Comunitária de Brasília, e nós vamos estar sempre conversando, né? Então, seu recado final aí para quem está nos assistindo. Olha, fiquem disponíveis se sintam, né, convidados a pegar toda a documentação da Comissão da Verdade dos Bancários, e a gente também solicita se alguém tiver fotos, arquivos, alguma coisa, porque durante a ditadura documentos foram perdidos, queimados, né, e a gente perdeu uma parte da memória, mas a gente está propondo aqui resgatar um pouco, e agradeço aí a todos que nos assistem, né, que se interessaram por esse assunto. E galera mais da minha idade aí, vasculhem seus arquivos, mais velho do que eu também, e os mais novos, arquivos dos pais e das mães. Perfeito. Dos tios, de quem puder, para achar qualquer coisa, que o processo não fecha, não para aqui. Né? Não, ela é permanente. É permanente. A luta pela democracia, ela é constante, diariamente. Então, para você que nos assistiu e quiser mais informação, entre lá no www.bancariosdf.com.br. Tem site lá, uma maravilha. Eu sempre estou entrando e sempre estou aprendendo. Então, continue aqui na TV Comunitária de Brasília, e um grande abraço. Um canal de luta como esse aqui merece ficar sempre aí no seu dial.